Dizem que nenhuma dor é pior do que ser ferida por quem você mais confia, e eu posso confirmar que é verdade. Quando descobri que meus próprios pais estavam me processando para entregar minha casa à minha irmã, senti o chão sumir sob meus pés. No início, tentei acreditar que era um mal-entendido, mas a cada nova atitude deles, percebia que a verdade era muito mais cruel. O que eles não sabiam é que minha filha de apenas 7 anos guardava uma prova que colocaria tudo abaixo, um vídeo capaz de revelar o plano que tentavam esconder. A partir daquele dia, nada mais foi igual. O que começou como uma disputa por um sobrado virou uma batalha por respeito, liberdade e amor próprio. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde criança, eu aprendi que amor de pai e mãe não vem com recibo, mas às vezes vem com nota de preferência. E, na minha casa, a preferida sempre teve nome e sobrenome, Carolina Andrade. Minha irmã mais nova, a menina dos sorrisos prontos e das desculpas aceitas. Enquanto ela errava e era acolhida, eu acertava e era esquecida. Crescemos sob o mesmo teto, mas em mundos diferentes. Eu, a responsável. Ela, a adorada. Quando adulta, achei que as coisas mudariam. Engano meu. Sou Marina, 35 anos, arquiteta. Depois de um divórcio e um período difícil em que precisei recomeçar, meus pais me ofereceram um pequeno sobrado dos fundos da casa deles, em Campinas. Era antigo, mas sólido. Reformei tudo, troquei o telhado, refiz a parte elétrica, paguei materiais, contratei pedreiros, instalei janelas novas. Gastei quase todas as minhas economias, mas deixei o lugar habitável e bonito. Para mim e para minha filha, Lia, de 7 anos. A promessa era simples: fica aí o tempo que precisar, até se estabilizar. Eu acreditei. 2 anos se passaram. Eu pagava as contas, o IPTU, o gás, até as reformas da casa principal quando pediam. Lia crescia feliz. Os fundos tinham virado o nosso lar. Até que, num domingo, durante o almoço de família, o assunto veio como quem não quer nada. Minha mãe, cortando o frango assado com aquele jeito de quem já ensaiou o discurso, perguntou: Marina, você ainda pretende morar muito tempo nos fundos? Levantei os olhos. Por quê? Carolina sorriu, mexendo no suco. É que, eu e o Renato estamos pensando em comprar nossa primeira casa, e aquele sobrado seria perfeito pra gente começar. O silêncio que se instalou foi quase educado. Meus pais não disseram nada, mas também não me defenderam. Entendi o recado, a minha casa já tinha dona. Não dormi naquela noite. Lia percebeu. Mamãe, a gente vai mudar? Perguntou baixinho. Claro que não, meu amor. Menti para acalmá-la, mas dentro de mim o medo latejava. As semanas seguintes foram um desfile de indiretas disfarçadas de gentilezas. Carolina tá precisando de um canto só dela, dizia meu pai. Ela merece uma casa, completava minha mãe. Até que um dia, um envelope pardo chegou pelo correio. Era uma notificação judicial. Meus pais e minha irmã estavam me processando por ocupação irregular de imóvel familiar. Lia me viu sentada com o papel nas mãos e perguntou se aquilo era dever de casa. Eu sorri, mas por dentro tremi. Nunca imaginei que minha própria família me trataria como uma intrusa. Foi então que percebi: o que estava em jogo não era apenas um pedaço de chão, mas o direito de existir sem ser descartada. Comecei a reunir tudo: comprovantes de pagamento, notas fiscais, mensagens de agradecimento, transferências bancárias. Não como armas, mas como memória, porque quando a verdade é apagada, o papel fala por você. Enquanto isso, Carolina aparecia com o mesmo tom doce de sempre: não leva pro lado pessoal, mana, é só negócio. Negócio. Como se o lar onde minha filha aprendeu a ler fosse um investimento. No dia da primeira audiência, olhei para o espelho e vi uma mulher que cansou de ser o suporte da família. A filha que conserta, que empresta, que entende. Aquela que nunca é escolhida, mas sempre está por perto quando o caos vem. Só que, dessa vez, não seria assim.
Eu não sabia ainda, mas a pessoa que colocaria tudo em seu devido lugar não seria eu. Seria Lia, com sua coragem pequena e voz firme, quem mostraria a todos o que realmente estava acontecendo. E foi assim que uma história de amor de família virou uma batalha por respeito. Quando recebi a notificação judicial, minhas mãos tremiam como se eu tivesse cometido um crime. O nome da minha irmã vinha ali, ao lado dos meus pais, como autores da ação. E o meu, destacado em letras frias, ré. Eu li várias vezes, tentando achar uma brecha, um erro, uma vírgula que dissesse que aquilo era apenas um mal-entendido. Não havia. Meus próprios pais estavam me processando para que Carolina pudesse concretizar o sonho da primeira casa. Nos dias seguintes, o silêncio da casa principal virou uma espécie de sentença antecipada. Eles não me cumprimentavam mais. Meu pai evitava o olhar, e minha mãe fingia não me ver. Carolina, ao contrário, desfilava pelo quintal com um ar de vitória contida, como se já tivesse ganho a causa. Fui ao escritório de uma advogada, a doutora Renata, indicada por uma colega do trabalho. Ela leu os papéis em silêncio, analisando cada página. Quando terminou, respirou fundo. Marina, eles estão tentando te tirar com base em um contrato verbal de permissão temporária. Isso é frágil, mas o problema é que eles são seus pais. O juiz pode tentar mediar emocionalmente. Eu só quero justiça, respondi. Não quero nada que não seja meu por direito. De volta ao sobrado, encontrei Lia sentada no chão da sala, desenhando. Quando me viu, perguntou: a vovó vai deixar a gente morar aqui, né? Senti um nó na garganta. A gente vai ficar bem, meu amor. Mamãe vai resolver tudo. Naquela noite, sentei à mesa e comecei a organizar todas as provas. Recibos de materiais, mensagens em que minha mãe agradecia por eu ter pago o IPTU, fotos da reforma, comprovantes de transferências com as descrições da água, fundos, luz, sobrado. Cada pedaço de papel era um testemunho silencioso do quanto eu havia investido naquele lugar. Mas o que mais me doía não era o processo. Era o sentimento de ser tratada como uma invasora na casa onde fui criada. Carolina vinha de vez em quando com justificativas que soavam como provocação. Você sabe, né, mana? O Renato e eu estamos pagando aluguel caro. Não é justo. Justo? Perguntei, tentando conter a raiva. Você acha justo tirar o teto de uma criança? Ela deu de ombros. É só um imóvel. Você pode alugar outro. Na semana anterior à audiência, minha mãe apareceu com uma pasta na mão, igualzinha à da advogada. Não quero brigar, Marina. Mas é hora de seguir em frente. Sua irmã precisa começar a vida dela. E a minha, mãe? A minha vida já começou, lembra? Respondi. Naquele instante percebi que não havia retorno. Eles haviam transformado a relação em um negócio frio, e eu, em um obstáculo. Na audiência de conciliação, o ambiente era pequeno, com paredes bege e ar-condicionado barulhento. Meus pais sentaram juntos, como se formassem uma frente unida contra mim. Carolina entrou com um blazer branco e um sorriso de capa de revista. O juiz, um homem calvo e direto, perguntou se havia possibilidade de acordo. Só se ela sair voluntariamente, disse meu pai. Carolina precisa de estabilidade. E minha filha? Perguntei. Ela também precisa. O juiz suspirou. Vamos manter o foco na questão patrimonial. Minha advogada apresentou as provas, uma a uma. Recibos, prints, mensagens. O advogado deles tentou desqualificar, dizendo que eram gestos familiares de boa-fé, não pagamentos formais. Mas algo começou a mudar quando a doutora Renata mostrou o e-mail em que minha mãe agradecia por eu ter cuidado dos impostos do imóvel. O juiz franziu o senho. Então a senhora reconhece que a filha contribuía com as despesas da propriedade? Minha mãe hesitou. Sim, mas era temporário. 2 anos é muito tempo para ser temporário, respondeu o juiz. Saí da audiência com o coração pesado, mas com uma faísca de esperança. A decisão sairia em algumas semanas, e até lá, eu poderia permanecer nos fundos.
Ainda assim, o ambiente ficou insuportável. Meus pais me ignoravam. Carolina fazia questão de passar pelo corredor comentando sobre a casa nova. Uma noite, cheguei do trabalho e percebi que alguém havia mexido nas minhas plantas, nas gavetas da cozinha e até nos papéis sobre a mesa. Não havia sinal de arrombamento, mas tudo estava fora de lugar. Lia, que brincava na sala, olhou para mim e disse: "A tia veio aqui mais cedo, com a vovó. Disse que era surpresa." Naquele momento, um arrepio percorreu minha espinha. Surpresa. Eu não sabia ainda, mas aquilo seria o início do fim da farsa deles. Naquela noite, quase não dormi. A imagem de Carolina e da minha mãe mexendo nas minhas coisas não saía da cabeça. Surpresa. Essa palavra ecoava como um alerta. No dia seguinte, antes de sair para o trabalho, verifiquei as câmeras de segurança simples que eu havia instalado por causa de um vazamento que o pedreiro consertara semanas antes. As imagens estavam intactas, mas algo me dizia que eu precisava de uma cópia. Fiz backup no meu notebook e em um pendrive. Nos dias seguintes, percebi um padrão. Toda vez que eu saía, alguém entrava. Coisas pequenas mudavam de lugar, uma toalha trocada, uma planta fora da posição, uma janela destravada. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei Lia deitada no sofá, segurando o tablet. "Mamãe", disse ela, séria, "a vovó e a tia vieram de novo. Falaram para eu não contar para você, que era para te ajudar." Senti um frio no estômago. "Você filmou alguma coisa, meu amor?" Ela apontou para o tablet. Tava desenhando, mas a câmera ficou ligada. Peguei o aparelho e abri o vídeo. O coração acelerou. Lá estavam as duas, minha mãe e Carolina. Entravam pela porta dos fundos com a chave reserva que minha mãe guardava há anos. Mexeram nas correspondências, abriram armários, e o que me gelou foi vê-las retirando as pilhas do alarme de fumaça. "E se o perito vier antes?" perguntou Carolina. "Melhor assim", respondeu minha mãe. "Se o sistema estiver irregular, fica mais fácil para tirar ela." Fechei o tablet, tremendo. Por um instante, pensei em confrontá-las, mas algo em mim dizia que era melhor esperar. Eu tinha nas mãos o que não se compra, a verdade crua. Conversei com minha advogada no dia seguinte. Mostrei o vídeo, e ela ficou em silêncio por longos segundos. "Isso muda tudo, Marina. Isso é tentativa de fraude processual." "Eu só quero provar que nunca fui uma invasora", respondi, tentando conter as lágrimas. "Só queria viver em paz com a minha filha." "E vai provar", disse ela. "Mas guarde isso. Não conte a ninguém, nem para elas saberem que você descobriu." As semanas até a segunda audiência foram um tormento. Carolina continuava com um tom de falsa calma, aparecendo para visitar os pais e fingindo simpatia comigo. Às vezes, deixava escapar frases venenosas. A advogada disse que o juiz é sensível para casos de mulheres começando a vida, sabia? "Que coincidência, eu também sou mulher e tô tentando continuar a minha", respondi. No dia da nova audiência, o fórum estava cheio. Minha mãe evitava me olhar, e meu pai parecia desconfortável. Carolina, impecável num taier bege, folheava papéis que claramente não entendia. O juiz iniciou a sessão. O advogado deles repetiu o discurso, que minha permanência era temporária, que eu me recusava a sair, que minha irmã só queria construir um lar estável. "A senhora deseja se manifestar?" perguntou o juiz. Concordei e me levantei. "Desejo, sim." Minha advogada projetou na tela o vídeo gravado no tablet de Lia. Quando as imagens começaram, o ar da sala mudou. O som do alarme sendo desmontado ecoou entre as paredes. Carolina olhou para a mãe, que empalideceu. "Reconhece essas pessoas?" perguntou o juiz. "São minha mãe e minha irmã", respondi. Entrando no imóvel sem permissão e tentando manipular uma inspeção. O advogado deles tentou interromper, mas o juiz ergueu a mão. "Silêncio, doutor." Quando o vídeo terminou, o juiz ficou alguns segundos quieto. "Isso é grave", disse, por fim.
muito grave. Carolina tentou se justificar. Foi um mal-entendido. A gente só queria ver se o imóvel estava em boas condições. O juiz rebateu: remover componentes de segurança e planejar falsificar uma vistoria não é verificar condições. Meus pais pareciam desmoronar em silêncio. Pela primeira vez, vi vergonha nos olhos do meu pai. Já minha mãe chorava, mas sem lágrimas verdadeiras, eram soluços de quem perdeu o controle da narrativa. Lia, que estava sentada atrás de mim com a advogada, levantou a mão. Posso falar, moço juiz? Perguntou, com a voz pequena. Ele sorriu, surpreso. Claro, querida. Ela se aproximou e disse: eu só gravei porque achei que mamãe ia precisar lembrar depois. A sala inteira ficou em silêncio. Naquele instante, percebi que não estava mais sozinha. O juiz encerrou a sessão com uma sentença preliminar que ecoou como libertação: a ação de despejo está suspensa até segunda ordem. E recomendo que as partes autoras se abstenham de qualquer contato com a residência da ré. Saí do fórum com o coração acelerado. O sol parecia diferente. Lia segurou minha mão e perguntou: a gente ganhou? Ainda não, meu amor, respondi. Mas agora, pela primeira vez, eles não podem mais mentir. As semanas seguintes à audiência pareceram uma eternidade. O vídeo de Lia tinha virado a peça central do processo, e agora meus pais e Carolina estavam quietos demais. Um silêncio calculado, o tipo de pausa que vem antes da próxima jogada. Eu sabia que aquilo ainda não havia terminado. Eles não vinham mais até os fundos, mas começaram a mudar de tática. Chegavam mensagens cheias de culpa disfarçada: filha, não queremos brigar, mas precisamos resolver isso de forma amigável. Sua irmã está muito abalada, Marina. Pense com o coração. Eu lia e não respondia. Lia, mesmo pequena, percebia. Mamãe, a vovó não vai mais vir aqui? Por enquanto, não, meu amor. Às vezes o melhor é ficar longe de quem machuca a gente sem perceber. No trabalho, eu tentava me concentrar nos projetos, mas a cabeça voltava sempre para o processo. Os colegas cochichavam, alguns sabiam da história porque a cidade era pequena e as fofocas, rápidas. Eu, que sempre fui discreta, agora era a arquiteta que processou a própria família. Mal sabiam que a história era o oposto. Numa manhã de terça-feira, a doutora Renata me ligou. Marina, o juiz marcou a audiência final. O tom dela misturava firmeza e cuidado. Ele quer ouvir as partes novamente antes de encerrar. Meu estômago embrulhou. E se eles tentarem se fazer de vítimas? Vão tentar. Mas a verdade está documentada. Na noite anterior à audiência, recebi uma ligação de número desconhecido. Era minha mãe. Eu não queria que chegasse a esse ponto, disse, a voz cansada. Você sabe como sua irmã é sensível. Sensível não. Ela é acostumada a ter tudo. Você sempre foi a forte. Achei que entenderia. Entender o quê? Que me processaram. Que tentaram sabotar minha casa. Ela chorou, mas eu permaneci em silêncio. Pela primeira vez, percebi que não sentia culpa, sentia distância. A mesma que ela construiu tijolo por tijolo. No dia da audiência, o tribunal estava mais cheio do que antes. Parecia que toda a família tinha ido assistir, como se fosse espetáculo. Carolina estava impecável, cabelo preso, maquiagem leve, um sorriso de quem ensaiou a inocência. O advogado deles começou o discurso, apelando para a emoção: Excelência, tratam-se de relações familiares. Meus clientes agiram por equívoco, nunca por maldade. O juiz o interrompeu. Equívoco não justifica manipular provas nem sabotar equipamentos de segurança. Minha advogada pediu para falar e entregou um novo conjunto de documentos. Eram prints de conversas recentes de Carolina com uma prima, onde ela dizia: depois dessa audiência, ela vai ter que sair de qualquer jeito. Meu corretor já tá vendo compradores. O juiz levantou os olhos e respirou fundo. Isso confirma a intenção clara de tomar posse indevida. Minha mãe abaixou a cabeça.
Meu pai olhava para as próprias mãos, incapaz de me encarar. Carolina, dessa vez, não tinha sorriso algum. Quando foi minha vez de falar, me levantei. Excelência, eu não quero humilhar ninguém. Só quero proteger o lar que construí com minhas próprias mãos. E proteger minha filha. Ela não precisa aprender que amor é sinônimo de obediência. A sala ficou em silêncio. O juiz fez anotações e disse que a decisão sairia em poucos dias. De volta ao sobrado, o clima era tenso, mas dentro de mim havia um tipo novo de calma. A verdade já estava à mostra, e eu não precisava gritar. Lia brincava no quintal, rindo alto, e aquele som era tudo o que eu queria ouvir. 2 dias depois, Carolina apareceu no portão. Vim conversar, disse, com um tom ensaiado. Não tem mais conversa, respondi. Agora é com o juiz. Você tá acabando com a família. Gritou, tentando me provocar. Olhei nos olhos dela. A família acabou no dia em que vocês me processaram. Ela ficou parada por alguns segundos e saiu. Foi a última vez que a vi antes da sentença. Naquela noite, sentei com Lia na varanda. Mamãe, a gente vai ter que mudar? Perguntou. Não, filha. Agora é a nossa casa. E ninguém mais vai tirar isso da gente. Eu ainda não sabia, mas as palavras que eu disse naquela noite seriam proféticas. A decisão que viria mudaria tudo, não apenas o processo, mas a forma como eu passaria a enxergar o que realmente significa ter um lar. O dia da sentença amanheceu abafado, com o céu cinza e pesado, como se o próprio tempo hesitasse em respirar. Eu levantei antes do sol, preparei o café e fiquei olhando pela janela, tentando encontrar calma no vapor da xícara. Lia ainda dormia, e por alguns minutos, o silêncio do sobrado me pareceu sagrado, o tipo de paz que a gente só valoriza depois de quase perdê-la. Quando cheguei ao fórum, meus pais já estavam lá. Minha mãe segurava uma pasta fina, como se o peso da culpa coubesse em papel. Meu pai, com o semblante tenso, olhava fixamente para o chão. Carolina, como sempre, estava impecável. Tinha o ar de quem acreditava que o desfecho seria a favor dela. O juiz entrou, cumprimentou todos de forma breve e direta. Disse que havia analisado os documentos, as provas, o vídeo e as mensagens. A sala ficou silenciosa. O som do ar-condicionado e o bater dos meus dedos contra o braço da cadeira eram as únicas coisas vivas ali. Após analisar os autos, começou ele, fica evidente que a senhora Marina Andrade, não apenas habitava o imóvel de forma legítima, como também arcava com despesas e melhorias substanciais, configurando posse de boa-fé. Carolina se remexeu na cadeira, tentando disfarçar o incômodo. O juiz continuou, além disso, foi comprovado que houve tentativa de manipulação de inspeção e violação de segurança residencial por parte das autoras. Tal conduta é grave e contrária à boa-fé processual. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Ele então anunciou, diante dos fatos, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse, determinando ainda que as autoras se abstenham de qualquer aproximação ou interferência no imóvel. O silêncio que veio depois foi absoluto. Carolina olhou para os pais como quem esperava uma reação, mas eles estavam imóveis. O juiz ainda acrescentou: encaminharei cópia do processo ao Ministério Público para avaliação das condutas registradas no vídeo. Foi como se o chão tremesse. Carolina levou a mão ao rosto, minha mãe começou a chorar de forma descompassada e meu pai se levantou bruscamente, saindo da sala sem olhar para trás. Eu, por outro lado, permaneci sentada. Não consegui falar. Apenas olhei para o juiz e murmurei um obrigada. Na saída, a doutora Renata apertou meu ombro. Acabou, Marina. Você venceu. Não, doutora. Eu só recuperei o que nunca deveriam ter tentado tirar. Do lado de fora, o sol finalmente rompia as nuvens. Respirei fundo, liguei o celular e vi uma mensagem perdida da minha mãe: filha, precisamos conversar. Fizemos isso por amor. Carolina estava sofrendo. Apaguei sem responder. Era curioso como o amor deles sempre vinha junto de feridas. De volta ao sobrado, Lia me esperava no portão com o uniforme da escola.
E aí, mamãe? Perguntou ansiosa. O juiz deixou a gente ficar? Abracei-a com força. Sim, meu amor. Essa é a nossa casa. Ninguém mais pode tirar. Ela pulou de alegria, correu pelo quintal e gritou: a gente ganhou. Naquela noite, depois de colocá-la para dormir, sentei na varanda. A lua iluminava o jardim e, pela primeira vez em meses, não havia barulhos estranhos, nem passos inesperados, nem sombras de desconfiança. Peguei o pendrive com o vídeo e pensei em apagá-lo, mas não consegui. Era prova do que eu tinha enfrentado e sobrevivido. Nos dias seguintes, as ligações começaram. Primeiro, minha mãe. Depois, Carolina. Mensagens, e-mails, até uma carta deixada na caixa de correio. Não queremos perder você. Somos família. Mas eu já havia aprendido: família que destrói a tua paz não é laço, é algema. Não abri a carta. Não retornei às chamadas. Troquei as fechaduras e pedi a um vizinho de confiança para guardar uma cópia da chave, caso eu e Lia precisássemos. A cidade inteira ficou sabendo da decisão. No mercado, as pessoas cochichavam, no trabalho, olhares curiosos me seguiam. Alguns vinham com frases de consolo: família é complicada, né? Outros, com críticas veladas: mas precisava ir tão longe? Eu respondia sempre da mesma forma: às vezes, para ficar em pé, é preciso se afastar de quem vive te empurrando. Lia, por sua vez, parecia ter esquecido o medo. Voltou a brincar no quintal, a desenhar suas casas dos sonhos e a dormir sem me chamar no meio da noite. A infância dela recomeçava ali, no mesmo lugar que tentaram tirar de nós. No domingo seguinte, ouvi o barulho de um carro estacionando na frente. Era meu pai. Ele não desceu. Ficou olhando o portão fechado por alguns segundos e foi embora. Naquele momento, percebi: não era o portão que estava trancado, era o ciclo. O que veio depois não foi euforia nem vingança. Foi silêncio. Um silêncio de paz, de quem finalmente construiu um lar de verdade, mesmo que às custas do desmoronamento de uma família. E, sem saber, era apenas o começo da minha reconstrução. Os meses seguintes foram de reconstrução, não apenas da casa, mas de mim mesma. Pela primeira vez, eu acordava sem o peso de precisar provar meu valor a ninguém. O sol entrava pela janela da cozinha, Lia ria com o cabelo desgrenhado, e o cheiro de café fresco parecia mais intenso. A paz tinha um som, e era o som da normalidade voltando aos poucos. A sentença não trouxe dinheiro, nem aplausos. Trouxe algo maior: autonomia. Eu decidi reformar novamente o sobrado, mas dessa vez, não para agradar ou justificar nada, e sim para transformar aquele espaço em um símbolo do que conquistamos. Pintei as paredes de branco, plantei hibiscos no jardim e troquei o portão. Cada martelada parecia um ponto final num parágrafo de dor. Certo dia, enquanto colocava prateleiras novas na sala, o telefone tocou. Era minha mãe, de novo. Marina, a gente queria te ver. Eu e seu pai estamos arrependidos. Fechei os olhos. O arrependimento deles sempre vinha com um pedido oculto. Mãe, não façam isso com vocês. Eu já perdoei. Só não quero mais conviver. Do outro lado da linha, o silêncio respondeu por ela. A gente só queria recomeçar e insistiu. Então recomeça entre vocês. Eu tô bem. E não vou mais voltar para um lugar onde precise me diminuir para caber. Desliguei e respirei fundo. Pela primeira vez, não chorei depois de uma ligação assim. Eu havia aprendido que perdão não é um convite para reabrir feridas. É apenas a chave que a gente usa para se libertar da dor. Com o tempo, Carolina também tentou contato. Postava fotos sorrindo em frente a um apartamento novo, legendando com frases como recomeçar é preciso e família é tudo. As pessoas comentavam com corações, sem saber que por trás daquele sorriso existia uma história de traição e perda moral. Eu não sentia raiva, apenas distância. Ela havia feito sua escolha, e eu a minha. O tempo seguiu. Lia cresceu, começou a desenhar maquetes e a dizer que queria ser construtora como a mamãe.
O coração quase saiu do peito quando ela trouxe da escola um trabalho sobre o lugar onde me sinto segura. O desenho mostrava nosso sobrado, com um jardim cheio de flores e uma frase em letras coloridas: "Minha casa é onde a verdade mora." Naquele momento, percebi que todo o sofrimento tinha valido a pena. Eu não havia apenas vencido um processo. Tinha ensinado à minha filha o significado de dignidade. Meses depois, comprei o terreno vizinho. Comecei um projeto para ampliar o sobrado, uma nova sala, um ateliê para Lia e uma varanda maior. Fiz questão de assinar o contrato no meu nome, com o mesmo sobrenome que eles tentaram manchar. Cada assinatura era uma lembrança de que eu não devia mais nada a ninguém. Um sábado à tarde, enquanto lixava uma das vigas, o carro do meu pai parou na rua. Ele desceu lentamente, parecia mais velho, mais fraco. "Só queria ver como ficou", disse, parado no portão. Pensei em convidá-lo para entrar, mas algo em mim sabia que ele não queria a casa. Queria a antiga submissão. "Tá bonita", continuou. "Você sempre foi caprichosa." "Eu só fiz o que aprendi vendo vocês", respondi. "Trabalhar duro e não desistir." Ele concordou, com os olhos marejados. "Cuida bem da Lia." "Sempre cuidei." Ele voltou pro carro e foi embora. Eu sabia que, talvez, aquela fosse a última vez que o veria. Mas não doeu. Era como fechar uma porta devagar, sem bater. Naquela noite, sentei na varanda com Lia. O vento soprava leve, e as luzes da cidade piscavam ao longe. "Mamãe", que ela disse, encostando a cabeça no meu ombro, "a gente tá feliz, né?" "A gente tá livre, filha." E liberdade também é um tipo de felicidade. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som distante da vida seguindo seu curso. Pensei em tudo que havia perdido e em tudo que havia ganhado. A dor tinha sido um alicerce, e agora a paz era o telhado. Quando entrei, notei algo preso na porta, uma carta, sem remetente. Abri. "Não importa o que tenha acontecido, você sempre será nossa filha." Sorri, mas não com tristeza, com certeza. Dobrei o papel e o coloquei dentro de uma caixa, junto com os recibos, as cópias das transferências, e o pendrive do vídeo. Aquilo não era rancor, era registro. Memória de quem aprendeu que amar não significa aceitar o abuso disfarçado de cuidado. Na semana seguinte, plantei uma nova árvore no quintal. Lia ajudou, sujando as mãos de terra. "Que nome vai ter, mamãe?" perguntou ela. "Vai se chamar Recomeço." E, enquanto a terra cobria a muda, percebi que aquela era a primeira vez que eu construía algo que ninguém poderia tomar de mim. Nem por lei, nem por manipulação, nem por laços de sangue. O sol se pôs devagar, tingindo o céu de laranja. Lia correu pelo jardim, e eu fiquei ali, observando. Pela primeira vez em muitos anos, me senti inteira. A vida não me devolveu a família que eu perdi. Me deu algo melhor, a chance de escolher quem eu queria ser. E naquele pequeno sobrado dos fundos, entre paredes que eu mesma levantei, entendi enfim, lar não é onde te aceitam. É onde você não precisa mais pedir para ficar. E você, faria o mesmo que essa mulher fez? Depois de ser traída pela própria família, processada injustamente e ainda assim escolher se levantar e proteger o lar que construiu com as próprias mãos, você teria essa mesma força? Quero muito saber a sua opinião. Comente aqui abaixo se teria coragem de agir como ela, e me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, para que eu possa passar nos comentários e deixar um coração. Se essa história te tocou, curta o vídeo agora mesmo, isso ajuda demais o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que precisam ouvir histórias como essa. Se inscreva no canal para não perder as próximas histórias de superação e justiça, e compartilhe com alguém que precisa lembrar que recomeçar é possível, mesmo quando a dor vem de dentro da própria casa. Porque no fim, não é sobre vingança, é sobre liberdade, respeito e amor próprio. E essa mulher provou que ninguém pode tirar isso de quem decide ficar de pé.